Esses dias eu briguei com meu irmão e aí eu percebi o quanto o tema desse vídeo é importante e claro pra mim. Então eu resolvi gravar esse vídeo para poder te ajudar a tomar algumas atitudes simples, a entender algumas coisas que, nossa, são realmente muito simples, fáceis de fazer e que podem trazer uma diferença assim muito impactante em relação ao quanto as pessoas gostam de você, se lembram de você, respeitam você e tudo mais. Então eu vou te contar o que aconteceu, como é que foi esse conflito com meu irmão. Você vai ouvir a história, isso já vai te fazer entender alguns pontos ali importantes, e depois eu vou trazer algumas dicas, né? Não, puta, eu odeio a palavra dica, mas eu vou te trazer então essa parte mais prática ali do que você pode fazer para mudar essa percepção que os outros têm sobre você. E é engraçado porque eu estava lendo um livro que ele fala, né, de um grande mentor. O autor desse livro, eu não vou falar quem é, mas o autor desse livro, eu sei que ele foi assim uma referência para muitos outros grandes autores da linha de autoconhecimento, espiritualidade que surgiram depois. E nesse trecho especificamente, o autor desse livro fala sobre algo que o mestre dele, né, um mentor que ele teve, que foi um padre, na verdade, que fez a educação, foi responsável pela educação quase que escolar dele ali, né? Então ele não ia para a escola, ele foi escolarizado em casa, basicamente por esse padre e pelas pessoas que o padre indicava. E o padre tinha, assim, uns mandamentos, né, uns preceitos. E um deles é que, durante a infância, é muito importante que as pessoas aprendam, adquiram ali essa necessidade, essa vontade de ser querido, de ter relações boas com outras pessoas. Então, eu já tinha decidido ontem que eu ia gravar esse vídeo e já tinha pensado tudo sobre isso, assim, em relação à importância desse ponto para mim, a partir da briga que eu tive com meu irmão. E aí eu cheguei de noite antes de dormir e eu vou mostrar rapidamente aqui para ver se você fica ligeiro e que se você quiser mesmo ver esse livro depois, você vai ter que dar um pause, ó. Pronto, é um livro importante. Então, segura aí que eu vou contar aqui a história para você. Vamos lá. Eu estava conversando com meu irmão, na verdade, não foi nenhuma conversa, porque só para te dar o contexto, não é que uma coisa que eu briguei com meu irmão, né? Não dá para chamar de briga com meu irmão, porque meu irmão é um menino de 16 anos, então na verdade é mais como eu dei uma bronca no meu irmão. Por quê? Porque meu irmão, ele é federado em basquete, né? Basquete aqui em Portugal, como se diz aqui em Portugal. E eu fui assistir um jogo dele e ele praticamente não jogou. E aí depois do jogo, ele estava bem chateado, que ele jogou pouco, ficou ali no banco quase que o tempo todo. E aí ele falou assim que ele estava bravo, assim, de verdade, porque o técnico colocou ele pouco. Por que o técnico colocou ele pouco? Porque, na verdade, quem estava ali como técnico não é o técnico oficial. É tipo um técnico reserva. Eu esqueci o nome tem uma palavra certa para isso. Mas era esse técnico ali, o segundo técnico. E ele disse que esse segundo técnico com certeza não gosta dele. E aí eu fiquei ali com aquilo meio amarrado. E aí pensei, refleti. E aí depois falei sobre isso com ele. Que se o técnico não gosta dele, a única pessoa que ele pode culpabilizar por ele ter jogado mal é ele mesmo, não é mesmo? Porque se o técnico é uma pessoa que tem o poder de fazer ele jogar mais ou não, se ele está decidido que jogar bastante para ele é importante para a carreira que ele quer seguir, para o futuro dele, para o bem-estar, para que ele realize o sonho dele, como que essa pessoa que tem um poder tão importante, que pode mudar então a vida dele de uma forma tão direta, pode não gostar dele? Ele tem obrigação de fazer essa pessoa gostar dele. E eu penso assim mesmo, e sempre pensei assim. Eu sempre fui um aluno que foi realmente bem vagabundo, eu nunca fui um cara dedicado na escola e tudo mais, eu sempre aprontei muito, sempre zoei muito, tirei muito sarro na sala de aula, mas todas as coordenadoras sempre me adoraram. Sempre, vários professores assim gostavam muito de mim e me ajudaram muito, e eu nunca reprovei por conta da ajuda desses professores. Os professores assim me ajudavam de verdade, de tipo falar o que vai cair na prova assim de uma forma muito direta, muito próximo ali, o que eu tinha que estudar, o que eu tinha que ver. Ou mesmo, sei lá, me dar boas notas de comportamento, outras coisas assim, coordenadores. Por quê? Porque eu sempre tomei alguns cuidados, eu sempre fiz algumas coisas simples mesmo, e que fazem as pessoas gostarem da gente. E é sobre isso que eu vou falar. Então vamos lá, primeiro ponto aqui, só para esclarecer. Se você um dia estiver mal-humorado, estiver bravo, porque eu tô me dando mal, porque tal pessoa não gosta de mim, saiba que a responsabilidade é sua. Se essa pessoa tem um certo poder sobre você, é tua responsabilidade saber agir de forma que essa pessoa vai gostar de você ou minimamente vai entender que você é digno de receber algum tipo de ajuda. Às vezes a pessoa não é que gosta de você,
mas ela te respeita de uma forma que ela fala, pô, não, beleza, essa pessoa aqui, na hora dela parar, pensar em você, ela tem que pensar coisas positivas a seu respeito. E ela tem que sentir uma certa simpatia por você. E eu vejo que essa galera hoje, dessa idade, né, tava até falando, pô, tava refletindo sobre isso com meu filho Samuel, que eu vejo que as pessoas importantes, assim, costumam gostar dele, né? O professor, esses dias eu tive uma reunião e o professor demonstrou gostar bastante dele, eu acho isso bem importante. E eu fiquei vendo que essa faixa etária, essa galera dessa geração, geralmente tem uma dificuldade maior. Eu acho que o uso excessivo de celular, de tela, acabou tirando um pouco também desse traquejo social, desse olho no olho e dessa capacidade de saber fazer as pessoas gostarem delas. Mas, claro, isso da minha geração também já era assim, grande parte das pessoas não tem essa capacidade, e eu vou te explicar aqui, então, agora, alguns pontos que são importantes de você aprender, de você colocar no dia a dia. Eu não fiz uma lista, você pode ver que esse vídeo não tem corte, eu tô indo de uma vez, então conforme eu for me lembrando eu vou falando pra você, beleza? Beleza. Então é o seguinte, primeiro ponto, quando você for falar com a pessoa, olhe nos olhos dela, e parece uma coisa assim, sabe, óbvia, mas as pessoas com o celular hoje em dia, muitas vezes, sei lá, você tá na fila do caixa, você tá falando com a pessoa do caixa, tá mexendo no celular, você não escuta direito, você não presta atenção no que a pessoa tá falando, a pessoa tem que fazer um certo esforço para você ouvir ela, você não olha nos olhos dela, você responde meio que sem prestar atenção. Então preste atenção na pessoa quando você está falando com ela. Não fique com a atenção dividida. Se a pessoa tá se dirigindo a você, tá falando com você, pare, esqueça outras coisas e coloque o foco nela. Olhe nos olhos dela, perceba ela ali. Quando você chega num lugar e a pessoa bate o olho em você a primeira vez, você não pode estar no universo à parte. Você tem que estar no lugar onde você está. Porque isso soa, quando você está falando com a pessoa, você está com a pessoa ali, mas você está preso no celular, a sensação que você transmite, a imagem que você transmite é a de que você tem coisas mais importantes do que a pessoa ali naquele momento. Se você tem realmente coisas importantes, que você precisa mexer no celular, fazer no celular, enquanto você está ali, se retire, mostre que você está um pouco de canto. Então, de repente, pô, tô aqui num rolê, sei lá, tô aqui com algumas pessoas, eu preciso resolver uma coisa no celular, saia um pouquinho, demonstre fisicamente que você tá tendo o seu momento. E quando você voltar pro grupo de pessoas, fala, gente, desculpa, tive que ver um negócio aqui, e agora esteja com as pessoas, não fique meio aqui. E o que eu vejo que muitas pessoas fazem, tá? Elas chegam, por exemplo, num restaurante e ficam ali mexendo no celular e não falam direito com o garçom, porque, sei lá, não é porque tá resolvendo uma coisa importante, é porque tá perdendo tempo vendo o Instagram, vendo alguma besteirinha assim, e não para e olha pro garçom. O garçom é uma pessoa importante, não tanto quanto o técnico, mas é importante o garçom te atender bem. Pô, se você tá ali com a sua família, por exemplo, você vai querer ser mal atendido? Ou você tá, enfim, sozinho, você quer que as pessoas te tratem com respeito. E para você ser tratado com respeito, você precisa demonstrar que você está tratando elas com respeito também. Olha o sino da igreja, não repara, a gente tá numa época festiva aqui que a igreja fica tocando o sino, bem assim no meio do meu vídeo, toca de 15 em 15 minutos. Mas beleza, vamos lá, vamos continuar então. Preste atenção nas pessoas, olhe nos olhos das pessoas, demonstre que você está preocupado. Vamos lá, então esse é o primeiro ponto, é o passo inicial, vamos agora para um passo um pouco mais complicado. Homens e mulheres têm maneiras diferentes. Às vezes a gente repara em alguma coisa na pessoa e a gente não fala nada. E quando a gente repara algo sobre a pessoa, é importantíssimo que a gente demonstre. Se for algo positivo, né? Claro, a gente demonstre isso. Então, vou dar 2 exemplos aqui, um para mulheres e um para homens. Mulher adora que você repare que ela cortou o cabelo, que ela mexeu no cabelo, que ela mudou alguma coisa em relação ao visual dela. A mudança de visual para a mulher é uma coisa que é muito simbólica, é uma coisa que representa uma nova fase ou algo assim, e ela quer que isso seja percebido. Às vezes a gente fica um pouco encabulado de chegar e falar assim com uma mulher, tipo, ah, você emagreceu, hein? Porque são coisas delicadas, e a gente às vezes não quer falar, e é melhor que você não fale. Como que eu faço quando eu percebo, por exemplo, que uma mulher que eu não tenho intimidade mudou alguma coisa, e eu tô um pouco na dúvida se ela pintou o cabelo, se ela emagreceu, porque é essa sensação que dá. Se você repara nas pessoas, se você tá ali presente, você não tá... Então, se você tá seguindo o primeiro passo, que é olhar para as pessoas, perceber as pessoas, estar realmente ali inteiro quando você está com elas, esse vai ser um lance importante, você vai conseguir perceber que a pessoa mudou alguma coisa no visual dela. E se você tiver, às vezes, na dúvida se ela mudou ou não, ainda assim, diga o que eu vou te falar aqui. Você fala pra pessoa, não vai falar, ai, você emagreceu, hein? Você pintou o cabelo, hein? Alguma coisa assim que pode deixar ela constrangida. O que você fala? Deixa eu te perguntar uma coisa.
você tá diferente, você tá com uma cara boa. Eu sempre uso isso, tá com uma cara boa, o que você fez? E aí a pessoa vai falar pra você, eu emagreci, não sei o que lá, eu pintei o cabelo. E aí você parabeniza a pessoa, independente se, pô, cortou o cabelo, fala, pô, parabéns, ficou bacana. Né? Não vai falar, pô, ficou gata, ficou linda, ficou não sei o que lá. Fala, pô, ficou bom, passou uma boa impressão, passou uma imagem legal, tá com uma cara boa, sabe? Alguma coisa assim nesse sentido. E homem também gosta muito que você repare o cabelo, o homem não liga tanto, né? E aí você não precisa às vezes ser tão delicado nessa maneira de colocar. Mas uma coisa que todo homem fica feliz também é quando você percebe que ele emagreceu ou que ele tá mais forte. E você pode falar isso, pô, esses dias eu entrei na terapia, eu olhei pro meu terapeuta e vi que ele tinha emagrecido. Eu falei, cara, cara, uma pessoa que eu tenho intimidade. Mas se não fosse, eu falaria também, pô, você tá diferente? Você fez alguma coisa? O que aconteceu? E a pessoa fica feliz, ela fala, pô, às vezes o homem não revela, não é que nem a mulher que pega e já conta. Mas ele fica feliz, ele percebe que você está reparando nele de uma forma positiva. Se você perceber uma coisa negativa, então, pô, a pessoa engordou, tá inchada, tá não sei o que lá, é claro, você não vai falar nada, né? Só para não fugir do óbvio, mas repare em coisas positivas. E aí, uma coisa que é importante quando você conhece alguém é você perceber e saber como que a pessoa gosta de ser chamada. Então, por exemplo, comecei a fazer o meu kickbox. Primeira coisa que eu perguntei, o nome do mestre é Pedro, né? Falo, pô, Pedro, e assim que eu fiz a matrícula, como que as pessoas costumam te tratar? Como você gosta de ser tratado? É professor, mestre, por Pedro mesmo? E aí eu vi que ele ficou até meio encabulado, assim, na hora, tipo, não, as pessoas falam, não sei o que lá, costumam chamar de mestre. E eu percebi que as pessoas não chamam, os alunos não chamam ele de mestre. Então o que eu faço? Eu faço questão de chamar ele sempre de mestre. Quando eu falo sobre ele, eu também me refiro a ele como mestre, porque isso faz eu incorporar aquele tratamento, aquela maneira de chamar a pessoa. E eu vejo que as outras pessoas não têm o costume de chamar, e eu faço questão de, sempre que eu falo que eu chamo ele, chamar de mestre na frente das outras pessoas numa boa altura para que as pessoas percebam. Ele naturalmente gosta muito de mim, eu sinto que ele gosta de mim. E eu acredito que grande parte disso seja pelo tratamento, pela forma como eu chamo ele, pelo respeito que eu demonstro ao tratar com ele. E sempre que você chegar num lugar, tipo que nem, às vezes tem gente que simplesmente ignora. Eu vou dar um outro exemplo do kickbox também. Tem um pessoal que chega e fica ali no canto, não fala com ninguém, quando você vê a pessoa já tá lá. Quando eu chego das duas, uma, ou eu vou, ou quando eu vou embora, geralmente assim, quando eu chego, eu cumprimento um a um. Então, opa, tudo bem? E aí, tudo bem? Sorriso no rosto, transmite uma coisa positiva, olha nos olhos, sorri e cumprimenta. Tudo bem? E não é aquele cumprimento assim, ó, que você dá a mão e já tá pensando na próxima pessoa. Não, você dá um segundo que seja pra pessoa. Você cumprimenta, olha lá no olho e faz o gesto, sorri pra ela, transmite algo positivo pra pessoa. Chega na próxima, mesma coisa. Não faz assim, ó. Sabe? Se for pra fazer assim, nem precisa cumprimentar. É melhor que você faça assim. Oi, pessoal, tudo bem? Se tá com pressa, cumprimenta todo mundo. Oi, pessoal, tudo bem? E aí você rapidamente olha nos olhos de cada uma das pessoas. Tá? Então essas são as duas maneiras. Ou você cumprimenta um por um, sempre olhando nos olhos, sempre dando um segundo de atenção para cada pessoa. Ou você faz um cumprimento geral, levanta a mão para as pessoas verem quem que está chamando quem está chamando a atenção. Elas vão ver que é você e elas vão olhar para você e você olha, sorri, 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 sorri. Olhou para todo mundo, pronto, beleza. Hora de sair, mesma coisa. Uma coisa que eu sempre faço quando eu vou sair do treino é: tchau, tchau, pessoal, muito obrigado pelo treino. Olho pro mestre especificamente e olho para as pessoas, especificamente as pessoas que treinaram comigo, que fizeram exercício comigo. Eu olho, dou um joia, tipo, valeu. Sabe? Mesmo quando, tipo, a pessoa, sei lá, às vezes não tem uma relação, às vezes não foi legal, às vezes por algum motivo, eu cumprimento, também um sinal de respeito às pessoas, tá bom? E eu acho que é bem importante quando a gente tem alguma situação, como por exemplo a luta, mas como várias outras, que pode criar uma certa animosidade, às vezes, sei lá, às vezes você machuca pessoas, a pessoa te machuca, mas é legal você encerrar coisas que são, principalmente, que abrem margem para conflito, de uma forma positiva, de uma forma respeitosa. Então essa é uma maneira também. E aí tem o principal, que eu acho que é básico, mas que tá dentro desse também, que é você saber o nome das pessoas. Então, poxa, se você tá ali, sei lá, sendo atendido por alguém, geralmente as pessoas usam crachá. Quando for falar com a pessoa, olha o crachá dela e chama ela pelo nome, tá ligado? Se você vai embora, na hora que você vai embora, você vai dar tchau, você não precisa falar sempre o nome. Mas você pode falar, falou não sei quem, e lê o nome da pessoa e fala o nome da pessoa. Ou se ela não tem, você pode perguntar, opa, qual é seu nome?
né? Eu tô aqui, por exemplo, numa cidade pequena do interior. Todos os comércios locais são pessoas que eu vejo sempre no dia a dia. O cara que trabalha no mercadinho é meu vizinho, mora aqui na frente. Pô, é importante pra caramba as pessoas terem uma boa impressão de você, né? É importante pra caramba você criar uma boa relação com as pessoas. Então, assim, quando você, no caso do meu irmão, o que eu acho que ele deveria, que poderia mudar o jogo pra ele? Primeiro, perguntar a forma de tratamento que o técnico deveria ter, como que ele gosta de ser chamado, qual que é a forma mais respeitosa de chamar. Então, pô, é o técnico adjunto, então eu não sei como é que eles chamam, se às vezes é senhor, às vezes é não sei o que, às vezes é técnico, às vezes é treinador. Chame a pessoa pela maneira como ela gosta de se tratar, da maneira mais formal, a maneira mais, às vezes não é formal, mas é a mais íntima, depende ali da relação, você tem que entender como que as pessoas... E eu vejo que às vezes as pessoas se baseiam em como as outras pessoas chamam essa pessoa. Mas isso é um problema, por exemplo. Eu tive um funcionário uma vez, esse é um caso interessante de eu contar. Eu tenho, até hoje, ele é uma pessoa muito querida, eu gosto muito dele, ele trabalha já com a gente. Poxa, já faz uns bons anos, assim, acho que mais de 5, 6 anos. Depois eu preciso pensar direitinho, mas olha, com certeza mais que 5 anos faz. E é um cara que o nome dele é Jairo, e as pessoas, ele já vinha de uma indicação de um grupo de pessoas que eu conheço, ele trabalhava na empresa de uma outra pessoa que eu conheço e tudo mais, enfim. E as pessoas chamavam ele de Neguinho. E sempre ouvi chamarem ele de Neguinho, era muito comum, todo mundo chamava, mas eu, claro, mesmo se não fosse, tá, esse termo, mas assim que eu conheci ele, eu peguei e dei atenção a uma pessoa muito humilde, muito recolhida. Fiz a mesma coisa. Dei a mão, olhei nos olhos dele e perguntei, como você gosta de ser chamado? E aí ele falou, tanto faz, não sei o que lá. Eu vi que ele ficou meio sem jeito. Eu falei assim, seu nome é Jairo, não é? E ele falou, meu nome é Jairo. Eu falei, você prefere ser chamado como Jairo ou como Neguinho? Ele falou, eu prefiro Jairo. Eu falei, então tá bom. Nunca chamei ele de Neguinho, tá? E poderia ser que ele gostasse de falar, chama de Neguinho, todo mundo não sei o que lá. Se fosse um cara mais assim, mais despojado, poderia ser, não é verdade? Cada pessoa, né, é de um jeito. Mas não, ele é um cara tímido, o Neguinho é uma coisa que não é legal. Pô, ele deve ter memórias ruins sobre pessoas chamando isso de uma forma pejorativa, não que... Enfim, eu perguntei, mesmo que não fosse uma coisa que tivesse uma conotação, mesmo que fosse um apelido ou outro tipo de apelido que tivesse a ver com o nome, seja a maneira como for. Nem sempre você pode se basear simplesmente em como as pessoas chamam. Se você está numa situação, você acabou de conhecer alguém, você vê as pessoas chamando, sei lá, a pessoa chama Marina, e você vê o pessoal chamando de Má, você vai chamar de Má também. Mas, dependendo da situação, sabe que o nome da pessoa é Marina, você vai ter que ter um pouco de jogo de cintura. Tá todo mundo chamando de Má, mas as pessoas são amigas e você é novo, melhor você chamar de Marina. Então você tem que ter um pouco dessa sutileza de saber intimidade, contexto, pensar, mas sempre chama as pessoas pelo nome. E uma coisa que é muito importante também, pela maneira como elas gostam de ser chamadas. Então, se você acabou de conhecer, você não teve a oportunidade de perguntar para a pessoa, você chama ali, você sente se faz sentido você chamar igual as outras pessoas estão chamando, ou se você chama pelo nome completo, ou de uma maneira menos íntima, porque você ainda não conhece a pessoa tão bem. Mas assim que você tiver a oportunidade, pergunta, poxa, Marina, eu posso te chamar, como você prefere que eu te chame? Aí fala, chama de Má, que nem todo mundo, pô, legal, a partir disso você chama de Má, e chama de Má sempre. É muito importante você não esquecer o nome das pessoas. Se você está numa situação, às vezes uma pessoa que você viu poucas vezes, e você está, sei lá, num evento, e aquela pessoa ali, você vai falar com ela um segundo, você viu com ela numa outra circunstância, meio que tudo bem você não saber o nome dela e tudo mais, e você não precisa falar com ela naquele momento. Isso é muito comum em evento, né, esse contexto, que é uma pessoa que ela é importante você ter uma conexão, você quer se conectar mais com ela, você viu ela numa situação X, você não lembra o nome dela, em vez de você sair correndo e já ir cumprimentar a pessoa, seja esperto, dá um tempinho, pergunta pra alguém, fica por perto, escuta, né? Você não precisa falar com a pessoa assim que você viu, dependendo da situação. Então, lembre primeiro, descubra o nome dessa pessoa. Às vezes você pode fazer isso quando você está num evento social e você nunca viu a pessoa, tá? Você descobre o nome dela e você vai cumprimentar ela, chama ela pelo nome, olha pra ela nos olhos, que ela não vai se esquecer de você. Então, pô, você viu uma pessoa outro dia, o nome dele é Marcos, mesmo nome do meu pai. E aí você tá lá no evento, você não lembra o nome disso aqui lá, e você vê alguém, Marcos, você perguntou qual é mesmo Marcos, ok, tá lá. Aí você dá uma de zero à esquerda, faz conta que você não tá conectado com aquilo, bateu de frente com a pessoa, hora de cumprimentar ela, oi Marcos, tudo bem? Meu, acabou. Dá a mão, dá um segundo,
oi Marcos, tudo bem? Como é que você tá? Lembre sempre de alguma coisinha sobre as pessoas. Então, por exemplo, às vezes é um professor ou alguém assim, e ele conta uma pequena história, ou por exemplo, ele fala um pouco. Preste muita atenção nisso que eu vou falar agora. Às vezes as pessoas revelam um pouquinho da vida pessoal delas, um pouquinho da vida íntima. Então, sei lá, você mal conheceu ali, é um professor que dá poucas aulas, que você acabou de conhecer, mas ele cita alguma coisa que ele, esse dia eu estava com a minha filha e ela perguntou, pronto, você já sabe que o professor tem uma filha. Vai cumprimentar o professor, chegou na aula, esse tipo de coisa que me fazia bem com os professores. Eu pegava uma coisinha que o professor contou sobre a vida pessoal, porque geralmente se a pessoa contou sobre a vida pessoal e ela conta pouco e ela conta aquilo, primeiro, aquilo não é um assunto tabu para ela, porque senão ela não falaria sobre aquilo, né? Tome muito cuidado quando faz tempo que você não vê a pessoa fala do marido, da esposa, e aí você vai chegar, de repente a pessoa terminou, e aí você vai passar um vexame, né? Mas vamos lá. A pessoa falou um dia, o professor falou, não sei o que, minha filha, e tarará. Beleza, você sabe que o professor tem uma filha. Aí, de repente, você, poxa, o professor, você parou, foi cumprimentar, professor, tudo bem, como é que você tá? Sua filha tá bem? Pô, que bom, legal. Chegou, passou o final de semana, sei lá, passou um feriado, sua filha tá bem? Que legal, bacana. Qual que é a idade dela mesmo? 8 anos, tal, não sei o que lá. Imagina, vamos supor, um professor importante pra você, uma coordenadora, que você não fala tanto. Ela citou uma vez que ela tem uma filha, você descobriu que ela tem uma filha porque ela falou. Você encontrou com ela, cumprimentou, chamou ela pelo nome ou pela maneira mais respeitosa, senhora não sei o quê, ou enfim, como as pessoas, como ela gosta de ser chamada, né? E aí, você falou com ela, comentou sobre a filha, como que sua filha tá? Tá bem? Eu lembro que aquele dia a senhora falou sobre ela, tal, que legal que a senhora tem uma filha, qual que é a idade dela mesmo? Tem tal idade, que legal, bacana. Dá um tempo, volta aqui, encontra ela numa outra situação, num outro contexto, tarará, e aí você lembra de repente que ela, sei lá, passou por um momento Natal, e aí passou o Natal com a sua filha, que legal, ganhou presente de Papai Noel, se ela for uma criança pequena, por exemplo. E aí você demonstra que você lembra que é uma criança pequena. Esse tipo de coisa ganha o coração da pessoa. Sabe, outra coisa, assim, falando em Natal, poxa, a gente tá perto do Natal. Compra um presentinho pra pessoa. Sabe, que nem eu vou lá na farmácia, tem 5 pessoas que trabalham na farmácia, são pessoas importantes pra mim aqui. Por quê? Porque aqui tem essa coisa, às vezes eles têm umas regras que não são tão bem estabelecidas. Então, tipo, por exemplo, eu preciso comprar um remédio, eu já comprei, eu fui lá, o remédio, eu levei a receita, e aí o meu remédio acabou antes de acabar o tempo da receita. Eu preciso de outra receita para comprar o remédio? Em teoria sim, mas o farmacêutico também pode me vender de novo. E aí, de repente, eu tô dependendo da pessoa, a pessoa, é importante para mim. Sabe? Pode quebrar um baita galho meu. Eu, de repente, às vezes eu tenho uma receita lá do Brasil, porque eu me consulto às vezes no Brasil, eu tô em Portugal. E assim, de certa forma, eles podem, porque a pessoa tem um número lá de médico e tal. Então podem vender, dependendo do remédio que for, com uma receita brasileira. Mas se o farmacêutico não tiver afim, ele não te vende, entendeu? Isso acontece, passou mais 15 minutos que a gente tá falando aqui no vídeo, fiquei de 15 em 15, tá com o sino da igreja, vamos lá. E aí, legal, uma pessoa importante pode quebrar meu galho, e são pessoas da farmácia que eu tive uma questão nos olhos, e tô finalizando, se Deus quiser, tô acabando com isso, eu fui muitas vezes lá, então, comprei um chocolatinho, não gastei nada, tá ligado? Besteira, mas vou colocar numa embalagem bonitinha. Vou chegar lá, Papai Noel passou lá em casa, uma brincadeirinha, deixou isso aqui pra você, isso aqui pra você, isso aqui pra você, isso aqui pra você. Com certeza essas pessoas vão gostar muito de mim. Pra mim, elas são pessoas importantes, elas são pessoas queridas, são pessoas, assim, eu acho que o grande lance, agora eu vou dar a cascada mais importante de todas, porque eu acho que o grande lance é você se importar com as pessoas, sabe? Eu, por exemplo, me conecto muito com garçom e tudo mais, por quê? Porque eu já dei treinamento pra garçom, eu já trabalhei em bar de festa de balada, eu sei que nos bastidores, a pessoa tá ali, tá na correria, sabe? Tá batalhando, tá cansada. Às vezes é uma coisinha ali, uma pessoa que trata bem, que olha nos olhos, faz o dia da pessoa mais feliz. E você pode ser essa pessoa. E se você for essa pessoa na vida das pessoas, poxa, as pessoas vão ter uma consideração, vão ter um carinho por você e vão te devolver uma energia positiva também. Sabe? Então, acho que a receita aqui, o conselho que eu dou no final, porque às vezes pode até soar um pouco manipulador, né, um pouco egoísta ou um pouco falso, você, né, querer que as pessoas que são importantes para você gostem de você, mas eu acho que o grande lance aqui não são só as pessoas que são importantes, sabe? São as pessoas todas as pessoas podem ser importantes para você, porque todas as pessoas com quem você se relaciona, com quem você encontra e tudo mais, elas têm uma coisa
que elas podem te devolver, elas podem te dar uma energia positiva, elas podem te transmitir uma mensagem boa, elas podem tratar com você, te tratar com respeito de uma forma que você vai se sentir respeitado, que você vai se sentir querido, e isso vai te fazer bem, vai te tornar uma pessoa mais feliz, vai melhorar o seu dia. Então, na verdade, você buscar sempre entregar um presente para as pessoas, né? Trazendo um outro livro, tem um livro que é bem legal também que eu li, que ele fala algumas coisas, e uma delas é você sempre presentear as pessoas, pelo menos uma pessoa por dia. Eu acho que, quando eu li isso, eu trouxe para mim a ideia de que eu não quero presentear uma, eu quero presentear todas, mas o meu presente vai ser um olho no olho, vai ser um sorriso, vai ser transmitir algo positivo. Então fica aqui essa dica, tente sempre transmitir uma coisa positiva para as pessoas ao seu redor. Isso vai te ajudar a se sentir mais positivo, porque para você transmitir, você tem que sentir aquilo dentro de você, você sorrir, te faz se sentir mais feliz, e quando você manda algo positivo, você recebe algo positivo em troca. Então só tem a contribuir, só tem a crescer na tua vida. Primeiro, claro, porque a pessoa, poxa, vai pensar bem de você, vai querer o seu bem, vai poder te ajudar ou não, enfim, vai te tratar bem, seja o que for, mas principalmente porque para você ter esse cuidado, vai te colocar no momento presente, vai te fazer estar vivendo de verdade aquele momento que você está vivendo. E que no final das contas a vida é feita de momentos. Existem momentos que a gente às vezes despreza, tô aqui na fila do banco, não sei o quê. Mas se a gente está presente, percebendo o que está acontecendo, muitas vezes a gente extrai o mais poético, o mais bonito da vida daquele momento que a gente de repente nem queria estar fazendo aquilo. Né? Não sei se vocês já passaram por isso, se você já passou por isso, se você já passou, deixa aqui nos comentários essa situação onde você de repente, poxa, sei lá, tá dirigindo, não tá afim, mas daí você olha, pô, tá batendo um sol tão bonito, você tá presente, tá ouvindo uma música gostosa, tá respirando fundo, o ar puro, sei lá. Sabe, às vezes você tá na fila e você vê um negócio engraçado, tem uma criança bonitinha, a criança vem, sorri pra você, brinca com você e você fica feliz. Então a vida é feita desses momentos e a gente tem que saber apreciar esses momentos simples da vida também. Sabe, não tô dizendo que, nossa, não, a vida é, você não deve buscar grandes momentos, mas os pequenos momentos eles também são importantes. E a nossa vida é muito mais recheada de pequenos momentos que podem ser importantes e significativos do que grandes momentos. E você pode ser o responsável por um desses pequenos momentos importantes, bonitos, em que fazem a pessoa se sentir melhor para as pessoas que fazem parte do seu ciclo. E se as pessoas sentirem isso e você fizer parte, pode ter certeza que elas vão gostar de você e que você vai ter um lugar especial no coração delas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo no próximo vídeo.